Procure uma posição que seja confortável e gradativamente vá convidando o seu corpo a relaxar. Feche os olhos e faça algumas respirações. Lentas e rítimas. Procure prestar atenção no seu ato de inspirar e de expirar. Vá verificando gradativamente se há alguma tensão no seu corpo físico, nos seus ombros. Caso haja, convide gentilmente essa parte também a relaxar. Agora, focalize a sua atenção no ponto entre as sobrancelhas, o centro ágil, e convide a sua consciência a ficar neste ponto por alguns instantes, de modo que pensamentos, emoções, sensações, pessoas, lugares e situações se sintetizam neste ponto. E como símbolo, visualize uma estrela dourada de 4 pontos. Eleve a sua atenção ao topo da cabeça e construa imaginativamente o seu caminho de luz, o seu antacarana, que conecta cérebro, mente e alma. Imagine a alma como um pequeno sol de luz radiante, logo acima de sua cabeça. E gradativamente procure se conectar com as energias espirituais que afluem da luz, amor
e vontade para o bem. E assim nós elevamos ainda mais, integrando nossas almas. E imaginamos simbolicamente a alma do Paulo como uma esfera de luz. E a alma do Paulo se conecta ainda mais alto. No centro da vontade de vida. Um chamá-lo. E por alguns instantes, nós percebemos sua influência derramando sobre, de modo que nosso serviço grupal desta noite possa contribuir para que formas pensamentos possam permear e expressar a humanidade. E assim, nós gradativamente vamos voltando a perceber os nossos sentidos, ao mesmo tempo que procuramos nos manter conectados a esse contato ao longo de toda a nossa reunião e serviço global.
Está gravando. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada. Prazer. A gente está um pouquinho antes do início do Festival de Virgem. O festival ocorre sempre no período da lua cheia. Então, o dia principal, a gente tem o que a gente chama de plenilúnio, e um dia antes e um dia depois. O plenilúnio vai acontecer na terça-feira, se não me engano. Então, a gente está um pouquinho antes. Mas o nosso trabalho é, nesse momento, então, como o Thiago disse, de construção de formas de pensamento que possam ser utilizadas durante o festival pelos grandes seres, inclusive através também de nós, nas nossas próximas meditações mais conectadas a esse momento que vai acontecer. Então, hoje, nosso intuito é mais refletirmos e construirmos um pouco uma forma de pensamento sobre as ideias do signo de Virgem, de modo que essas ideias, quando forem potencializadas durante o festival, que elas possam, em alguma medida, impactar a nossa consciência, a consciência da humanidade como um todo. Nosso intuito de serviço nessa noite é esse. Deixa eu passar agora, por favor. Então, o que a gente vai falar hoje é mais um pouquinho sobre nascimento, serviço e sacrifício. Se a gente tivesse que pensar, o signo de Virgem tem muitas notas-chave, mas se a gente pudesse pensar, essas três, elas representam muito bem o signo de Virgem e a gente vai ver um pouquinho melhor ao longo da nossa reunião de hoje. Mas tenham em mente nascimento, serviço e sacrifício. E eu coloquei um mantra só, aí um fragmento de um pensamento que tem muito a ver com o signo de Virgem também. E ele diz assim: havendo permeado o universo como um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Então a gente vai ver que Virgem tem a ver com mãe, com filho e com o pai. Depois a gente vai ver melhor qual que é o mantra que sintetiza a energia de Virgem, mas tem a ver muito com unidade. Então, durante o mês de Virgem, a gente é convidado a reconhecer que a gente é parte de uma vida maior. E que isso não seja só uma reflexão intelectual, mas que isso seja um fato. Então, em Virgem, a nossa consciência pode ser inspirada a reconhecer o fato da unidade entre todas as formas. Virgem ajuda a gente nisso. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil tem muita relação com o signo de Virgem. A personalidade do Brasil é uma personalidade virginiana. Por quê? Quando que é o dia da nossa independência? 7 de setembro. Foi quando nós, de fato, nos tornamos um país. Então, o nosso signo de personalidade do Brasil, nosso Sol, está em Virgem. Né? Ele tem uma influência também leonina, a nossa alma brasileira é leonina, mas o signo de personalidade do Brasil é Virgem. Então, esse signo se relaciona de forma muito especial com a gente. Se a gente for pensar, eu até coloquei aqui, né? Uma das coisas pelas quais a gente é muito lembrado geograficamente é por conta da nossa grande floresta. Muitos chamam de o pulmão do mundo, que é a Amazônia.
né? E ela é uma floresta que a gente pode dizer que ela não é totalmente virgem, mas ela tem muito ainda intacta, né? Existem tribos ainda que nunca tiveram contato com outros seres, existe uma vegetação densa, rios que provêm uma série de recursos, tanto para os moradores quanto externamente para os outros países. E a gente está vivendo um momento de muitos incêndios, né? Eu estava vendo no site hoje, no Brasil, hoje, havia 5.000 focos de incêndio. É muita coisa. Nosso país é muito grande, mas é muita coisa, né? Algumas cidades, como Brasília, por exemplo, não chove há 130 dias, mais de 4 meses. A gente está vivendo um momento bastante delicado, mas também tem a ver com o virgem, né? Porque virgem é purificação. O fogo é um elemento que purifica. O signo de virgem é um signo de purificação. Então, claro, né? Não é que a gente vai ser conformista, tudo isso que está acontecendo é muito ruim. Mas também talvez fosse bom a gente enxergar de uma outra perspectiva. Tentar enxergar isso que está acontecendo com a gente, no mundo, mas principalmente no nosso país, como uma forma de purificação, né? Então, tem essa situação, essa purificação deve se estender por toda a cultura brasileira também. Então, a gente está tendo uma oportunidade de pensar sobre isso. Quais aspectos a gente precisa purificar, né? Fortalecendo o desenvolvimento moral do nosso povo. Esse trânsito deve trazer uma maior integração da personalidade do Brasil, o que certamente levará a um melhor alinhamento com a sua alma, que é, como eu havia dito, do signo de Leão. O Sol de Virgem do Brasil cria um ponto de tensão, onde uma discriminação mais profunda pode ser desenvolvida. Então, já que a gente está passando por um momento tão difícil, que a gente possa se abrir, né? Não só criticar, claro que a gente nota isso acontecendo e não é bom do ponto de vista externo e dos recursos, mas a gente tentar aprofundar o nosso olhar e tentar perceber em que medida que todo esse processo purificatório que está relacionado ao signo virgem pode tentar imprimir um impacto na nossa personalidade brasileira. A gente vai ver mais para frente que o Brasil é um signo de personalidade de segundo raio, que é aquele raio que integra todas as coisas. O Renato vai falar um pouquinho para a gente na semana que vem. Mas o segundo raio é muito caracterizado por essa integração que a gente percebe como o Brasil é um país que recebe imigrantes, recebeu e recebe imigrantes de todas as nações. Então, quem sabe a gente consiga, né, integrar melhor essa personalidade com esse signo de alma. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco também. Pode passar, cara, por favor. Deixa eu só pegar um pouquinho disso. Então, o centro do Brasil fica no estado do Mato Grosso, assim como é o centro geográfico da América do Sul, o nosso continente. Este era o local, olha que interessante, de um dos postos avançados de Shambhala, que presidiu o desenvolvimento da humanidade lá numa raça atrás, chamada Lemuriana. O ensinamento esotérico diz que a gente vive na quinta raça, ou ariana. Antes da quinta, teve a quarta raça, que era chamada de Atlante, e antes a terceira, que foi a primeira manifestação física do homem, né, que se chamava Lemúria. Então é dito no ensinamento que o Brasil, o centro do Brasil, era um dos pontos avançados onde esse centro, onde a vontade de Deus é conhecida, Shambhala, podia ancorar a sua energia aqui no planeta Terra. Esse centro está agora em processo de reativação, enquanto a sexta ou a próxima raça se desdobra ao longo dos próximos 25 mil anos. A sua primeira sub-raça é profetizada a estar aqui no Brasil. Portanto, o processo de limpeza de virgem nessa nação hoje tem implicações para o futuro a longo prazo. Então, de novo, né, não é que a gente quer ser conformista, não estou defendendo o que está acontecendo hoje no nosso país, mas é interessante a gente perceber de uma perspectiva que toda essa purificação, ela é também uma forma de adequar o nosso povo, as vibrações que existem no nosso país, para essa missão tão bonita que é quando a sexta raça vier a expressar-se. E dizem que ela acontecerá essa expressão aqui no Brasil. Importante a gente lembrar, então, né? A terceira raça lemuriana tinha a ver com o desenvolvimento do corpo,
né? É dito que eram mais altos, mais grosseiros, porque era um refinamento desse instrumento. A quarta raça tinha a ver com o desenvolvimento emocional, por isso que submergiu nas águas, que é o elemento das emoções. A quinta raça tem a ver com o desenvolvimento da mente. E a sexta raça tem a ver com o desenvolvimento da mente abstrata e do plano intuitivo. Então, olha que bonito, né? Quando isso acontecer, se de fato a gente conseguir que seja aqui no nosso país, tanto melhor. E a gente pode também perceber a nossa encarnação como parte desse contexto. Então, o que a gente pode fazer para, mesmo que vai demorar um pouco de tempo, como é que a gente pode, em alguma medida que seja, contribuir para isso? Né? Quando a gente medita, a gente está fazendo isso, porque a gente está conectando a nossa mente concreta com a nossa mente abstrata, que é o que será a expressão dessa próxima raça. Então, vamos pensar nisso sempre que a gente meditar aqui no Brasil. Não é na Índia, talvez fosse mais fácil, mas a gente pode, em alguma medida, contribuir para que um dia a gente receba uma raça que possa trazer novos rumos para a nossa humanidade. Onde, quando a gente fala assim, o que a gente pode fazer, né, com todas essas informações. E aí eu faço uma pergunta um pouco inversa. O que a gente poderia ter feito antes para que esse tipo de coisa acontecer? Porque talvez não precisaríamos estar passando por tantas queimadas. Não é isso? E talvez isso venha acontecer porque os médicos talvez falam como acordar dessa forma, vocês estão acordando, não é por inconsciência. O que a gente vive hoje é consequência do que a gente viveu no passado. Então, se a situação não está muito boa, é porque o passado não foi tão consciente. E se a gente não quiser acordar, pode ser piormente. A gente fala muito, né, de uma mudança de qualidade, de era de peixes para uma era aquariana. Então, isso também mobiliza as energias do nosso planeta. Saindo de uma exposição ao sexto raio, entrando com uma exposição no sétimo raio. Tudo isso gera conflito. Tudo isso eu tenho uma energia que está estagnada há muito tempo, uma outra querendo entrar. Tem esse tipo de conflito. Então, quanto melhor a gente fizer o nosso trabalho de meditação, de transformação, mais suave essa transição pode acontecer. Se isso não for feito, ela vai acontecer em alguma medida, porque o plano é esse, mas talvez à custa de maior sofrimento e dificuldade. Olha que interessante, né? O Brasil é um enigma, refletido por seus signos de alma e personalidade, Leão e Virgem. O ensinamento diz que a esfinge era uma representação desses dois signos. É dito que o nosso horóscopo, muito antigamente, ele era composto de 10 signos e não de 12. Então não havia essa separação entre Leão e Virgem, era um signo só, e o símbolo era a esfinge, que tinha um corpo animal e uma cabeça humana, né? O corpo de leão e o rosto da Virgem. Tem várias interpretações, uma das quais é a unificação e a síntese de todas as raças atuais em uma nova raça futura, tanto em consciência quanto em tipo físico. Isso já está ocorrendo no nosso país. Então é interessante a gente fazer essa analogia, né, dos nossos dois signos principais, Leão e Virgem, e como isso tem a ver com o signo Maia, também rege o Brasil, um dos raios que rege o Brasil, e essa nossa característica de miscigenação como uma preparação para essa nova raça também que vai acontecer. Então a gente tem um futuro muito bonito pela frente, né? Que isso possa se concretizar aí. Talvez a gente não esteja, ou talvez a gente esteja, vai saber, né, qual é o plano, mas que quem usufruir disso que possa ter esse benefício de desenvolvimento. Aí eu estava pequenininho para ler, mas é só algumas informações importantes, eu não vou ler tudo. Mas o reino vegetal tem uma relação muito particular com os devas, assim como Virgem, que é a mãe e a construtora de todas as formas da natureza. Virgem representa esse aspecto feminino. Né? Lembra que Jesus foi concebido pela Virgem Maria? É isso, né? Essa
representação simbólica da natureza, do aspecto feminino, do aspecto maternal, que é quem gesta uma nova consciência. Então, em Virgem, a gente tem a oportunidade de gestar a nossa consciência crística, de criar todo o campo necessário para que essa consciência crítica, esse filho, venha à manifestação, na medida que for possível, para cada um, né? Então, o princípio de amor de Virgem também é um ponto de menor resistência, assim também para a evolução desse reino. Flores e perfumes tradicionais são dados como um símbolo de amor, representando essa energia da natureza. No caso dos Evas, o amor é olha que bonito isso. No caso dos Evas, o amor é um cumprimento da lei, sem dor ou tristeza. É para eles a linha de menor resistência, pois eles são o aspecto materno, o lado feminino da manifestação. O caminho fácil é nutrir, dar, cuidar. Portanto, os Evas da água se derramam em serviço ao reino vegetal e animal. Por que eu coloquei esse trechinho na nossa apresentação? Porque estando em contato com o signo de Virgem, a gente também tem mais facilidade para se conectar com esses seres da natureza, especialmente com o reino vegetal. E isso pode causar um impacto no nosso corpo emocional. O reino vegetal tem uma profunda ligação com o corpo emocional da humanidade. Eles têm um dos seus dharmas, além de fornecer alimento para o corpo físico e inspiração para a nossa mente, é também acolher e cuidar das nossas emoções. E quem sabe a gente consegue ter um caminho mais suave, quem sabe a gente consegue ter um caminho mais florido, quem sabe a gente consegue se libertar da necessidade da dor, da necessidade da culpa, desse aspecto emocional do sofrimento. Né? É uma oportunidade que a gente, a comunidade, tem, estando no signo de Virgem, por conta dessa conexão com os seres débitos. E aí, depois dessa introdução, vamos falar um pouquinho mais do signo de Virgem. Quando o Sol entra no signo de Virgem, ele ilumina as nossas qualidades de purificação, de praticidade, eficiência, produtividade, disciplina, prestação de serviço. Então, desde os aspectos mais materiais, em Virgem, tudo isso é facilitado. Então, se a gente for pensar que é um ótimo momento do ano para a gente arrumar as nossas gavetas, pensando no nível mais material, para a gente separar, isso aqui vai para doação, isso aqui vai para outro lugar, isso aqui fica. Todos esses aspectos práticos que fazem parte da nossa vida, eles são favorecidos quando o Sol entra em Virgem. Aí é durante todo o mês, né? Não só no festival. A Tati vai estar. A Tati está brilhando. A Tati está brilhando, mais aí. E se a gente fizer uma linha do tempo, né? Passado o momento de autodescoberta e manifestação do eu, Leão tem muito disso, né? Leão é o sol, é o eu. Lembra do mantra? Eu sou aquele e aquele sou eu. Tem a ver com a individualidade do ser e como ele se relaciona no contexto. Então, passado esse momento de autodescoberta, agora é o momento de direcionar esses meus dons, esses meus talentos a serviço da humanidade. Então, lembra que a gente falava que era o momento do nascimento, a gente já falava sobre o nascimento. Então, a Virgem que gesta a nova consciência, o não ser do Cristo, e a gente fala um pouquinho também de serviço, porque Virgem tem a ver com servir. Lembra que a gente tem um eixo, né? Virgem-Peixe, e aí, então, são dois aspectos da mesma moeda. A gente, falando de Virgem, não tem como não falar de peixe, falando de peixe, não tem como não falar de Virgem. Então, é um momento de cada um de nós, né? Embora não tenha o Sol em Virgem, mas é o momento de todos nós de percebermos como a gente pode direcionar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa energia a serviço do maior número possível de pessoas, a serviço do bem comum. Importa em qual área a gente atua, né? Mas que isso seja uma ressignificação, um redirecionamento da nossa própria intenção. Virgem favorece isso. Então, assim chega discretamente, Virgem não tão brilhante como Leão, purificando e lapidando pacientemente a pedra bruta,
para que ela brilhe não apenas para si mesma, mas para todo o coletivo. Então, a Virgem tem muito a ver com essa busca da perfeição, com aparar as arestas, com lapidar, com desenvolver. Então, todos nós, inspirados por Virgem, temos essa possibilidade de observar quais aspectos meus podem ser lapidados. O que eu posso discriminar? Deve ter vários, no meu caso tem vários a serem melhorados. Mas então, qual que eu vou escolher para dar um pouco mais de atenção? Porque Virgem tem a ver com discriminação. Tem a ver com pensar, com ponderar, com analisar. É um signo bastante mental. A gente vai ver melhor isso depois. Então, Virgem favorece todo tipo de trabalho, de organização, de conserto, de esclarecer situações, organizar a vida de modo que ela seja otimizada, mais eficiente, mais produzida. Também, como eu dizia, né, o momento de eliminar as nossas deficiências, trabalhar nossos defeitos, reconciliarmos com quem tivermos desavenças ou mal entendidos, aperfeiçoar os nossos bons relacionamentos e, principalmente, nosso primeiro relacionamento, que é entre a nossa personalidade e a nossa alma, entre a nossa alma e a nossa personalidade. Virgem é também um signo que trabalha com as corretas relações. E a relação mais correta que cabe a gente cultivar, em primeiro lugar, é entre a nossa alma e a nossa personalidade. Quando a gente citar o mito de Hércules, isso fica mais evidente ainda. Vocês podem me perguntar, tá? Ou fazer qualquer tipo de contribuição, por favor. Então, o que acontece alguma vez? Porque vamos pensar que essa energia está presente, certo? É natural da constelação de Virgem. Dentro do cosmos funciona assim. Então, o indivíduo que está especialmente com Sol em Virgem ou com algum aspecto forte no mapa em Virgem, ele vai receber essa energia de uma forma que vai se manifestar em algum dia. Em geral, se a nossa consciência está mais voltada para o lado externo e menos interno, como é que vai ser o impacto dessa criatura? Vai querer consertar o mundo ao redor. Ele vai se esquecer um pouco dele e vai fazer tudo aqui. E aí, o que acontece? Vai se direcionar para o meio ambiente. E às vezes fica chato, com mania de criticar, censura as pessoas, reclama, né? E às vezes uma atitude que fere o belo e valioso para as outras pessoas. Ele tem a régua dele e ele mede a partir daquela regra. Não estou dizendo que isso é uma característica só do signo de Virgem, é uma característica humana, mas a gente precisa falar sobre ela, estando no signo de Virgem. Virginiana não Virgem família. Tá bom? É só para a gente perceber aí como é que está. Porque o que acontece? Existe um impulso da constelação de Virgem de reequilibrar o caos. Né? E isso é muito importante. Se a gente aproveitar essa energia de uma forma positiva para a gente, para as nossas relações, é um impulso de organização, é um impulso de fluxo, é um impulso de desenvolvimento. Então a gente precisa enxergar dessa forma e tentar se apropriar dessa energia para a gente mesmo. A vontade de corrigir erros e encontrar soluções flui de Virgem para toda a humanidade durante o mês que o Sol está nesse signo. Então, nos 30 dias de Virgem, isso está presente. Nos dias da lua cheia, mais ainda. Né? Só que aí a gente vai tentar falar um pouquinho mais de um aspecto mais elevado na espiral, porque é o que a gente tem a oportunidade de trabalhar com mais eficiência nesse período. Esses aspectos mais materiais a gente pode trabalhar durante o mês todo, então está tudo certo. Mas os aspectos mais sensíveis, mais espirituais de fato, aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado para aproveitar a oportunidade na semana da lua cheia. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com um grupo, e que está olhando o grupo de uma forma externa, a tendência dele é criticar aquele grupo. Então, você toma cuidado. Eu estou bem bonzinho. Eu tenho vários planetas em Virgem. Eu tenho vários planetas. Vários. E aquele que tem esse problema interno, ele com ele mesmo, que não está bem, ele vai ter que olhar para ele mesmo, para se organizar, buscar um equilíbrio melhor. E uma aceitação, né? Esses padrões. A gente vai ver um pouco isso de amar a matéria. A gente fala muito sobre isso. Né? Então, reconhecer a matéria como
uma ferramenta, porque o que acontece? Qual que é a tendência? A gente vê que a pessoa de virgem ela tem mania para tudo inteiro, que ela quer limpar. E às vezes, e o virginiano ele é muito comum nos meios espiritualistas. Ele é uma figura muito presente, porque ele tem essa vontade de conexão, né? Então é muito frequente. Só que às vezes ele tem uma negligência com o aspecto material, porque ele deslumbra o aspecto espiritual, lembra que a virgem tem a ver com pureza, né? Então ele quer se direcionar para isso, tem uma aspiração que em geral é muito verdadeira, só que às vezes acaba negligenciando os aspectos materiais, porque ele entende que não é o mais importante. Mas aí a energia de virgem ela não fala isso, espiritualmente falando, a energia de alma de virgem ela fala justamente o contrário, né? Foca, claro, naquilo que é eterno, mas o que é impermanente é o que está dando a forma momentânea para aquela consciência maior se expressar. Então ele precisa ser reconhecido por esse valor também. E aí é um jogo, né? De transformação, de aprimoramento da forma, sem descarte, né? É um constante desenvolvimento à medida então, que essa forma vai se desenvolvendo, ela vai sendo um reflexo cada vez com menos distorções daquele objeto, que é o objeto de veneração e de aspiração, que é, no fim das contas, a nossa própria alma. Então tem a ver um pouco com isso. Aqui acho que a gente vai falar um pouquinho, né, Gabi, de discriminação, do que é urgente e não é, então a gente pode passar, senão tem muita coisa. Isso é importante para todos nós durante o mês de Virgem. Né? Essa coisa da gente querer organizar os armários, fazer as limpezas. O que acontece? A gente pode se desgastar. E também nas nossas batalhas internas. Quando a gente tem um olhar também mais do conflito e não da integração, a gente tende a se desgastar, né? Nessa busca por autoaperfeiçoamento, por se melhorar, interna e externamente, isso pode trazer um desgaste. Então, medo de falhar, precisamos prestar atenção durante esse mês, o medo de ser criticado, de não ser bom o suficiente, de não servir. Isso é muito comum porque quando a gente leva muito a sério o nosso trabalho, e Virgem é um signo que leva a sério. Né? Então, tomar cuidado com essa tendência de não se cobrar demais, de acreditar, e às vezes o que acontece? Ele acaba, como o outro não faz, ele vai fazendo. Né, tá? Vai pegando tudo. E aí acaba que se desgasta, e aí acaba que a atenção às vezes fica muito no externo, porque tem muita coisa para fazer e não olha para dentro. Ou não dá chance do outro fazer. Né? Porque o outro precisa fazer errado, mesmo assim, que não seja do seu padrão de perfeição, mas o outro tem que ter a chance de fazer. Senão não vai aprender. O folgado gosta e deixa tudo para ela. Mas o outro tem que fazer, né? Isso a gente vê muito com as crianças. O adulto, às vezes no dia a dia, na correria, ele quer fazer pela criança, porque ele faz mais rápido. Mas aí você rouba daquele ser que está em movimento a oportunidade de errar, aprender, acertar, aprimorar, que é o que todo mundo merece, né? Fazer. Então, no aspecto material, a energia de Virgem, ela se apresenta com essa forma de pensamento, que rende a matéria. Então, na volta de baixo da espiral, Mater, Mãe, Virgem, Matéria, né? É o aspecto material da consciência. A energia de Virgem pertence ao elemento terra, na cruz mutável, que é aquela cruz que está junto de peixes, gêmeos e sagitário. É uma energia cuidadora, protetora do corpo físico, principalmente. Então, a gente pode aproveitar também esse mês de Virgem para olhar para o nosso corpo. Quais necessidades estão se apresentando? Como é que eu posso cuidar melhor desse instrumento de serviço? Porém, essa tendência exagerada ao material deve ser observada e, se preciso, reorientada. Então, é uma pista também para a gente perceber se a gente também não está dando ênfase excessiva para os nossos aspectos materiais. A gente também faz esse convite para a gente. Então, em Touro acontece o crescimento e a manutenção dos novos empreendimentos. Touro é o primeiro signo de terra do ano astrológico, que começa em Áries, né? Então, Touro é o primeiro signo de terra.
Touro tem a ver com fertilidade, touro tem a ver com abundância, touro tem a ver com o mês seguinte à primavera espiritual, né? Então, o nascimento acontece em Áries, em touro é o fortalecimento dessa energia para que ela possa dar os frutos. Aí, em Virgem, a gente tem o objetivo da purificação, de manter a ordem, o bom funcionamento. Então, em Virgem, a gente tem um aparar de arestas daquilo que nasceu em touro, vamos dizer assim. E um redirecionar, um aprimorar, um sutilizar, um purificar, um direcionar, para que então, né, em Capricórnio, criam-se as regras para fortalecer e expandir isso que foi criado, só que numa escala maior. Então, os 3 signos, se a gente fizer uma analogia, com o crescimento, touro é mais interno, mais do indivíduo, em Virgem é isso crescendo, aprimorado, e isso floresce para o mundo numa experiência de Pix em Capricórnio, que é o 10º signo do zodíaco. Então, Virgem e Peixes, aquilo que eu falava antes, esse eixo é chamado de o eixo da vida, o eixo da existência, onde se busca entre a existência física, mais material, de Virgem, no limite terra, a gente falava do corpo, e uma energia espiritual de Peixes, que é o signo do Salvador. Né? É o último signo zodiacal, é aquele que fecha e salva. Então, existe uma relação aí entre os dois. Virgem está sempre lutando pela conquista da existência, tanto no sentido espiritual como no prático. Trabalha solucionando problemas, mantém essa roda mutável em movimento. Por isso que é o signo mutável. Virgem está sempre movimentando. A gente vai ver depois que um dos regentes é Mercúrio, que também traz movimentação. Virgem protege, alimenta, isso tudo a gente já falou, né? Cuida do desenvolvimento, garante a segurança. O símbolo de Virgem é um M, né? Não sei se todo mundo conhece. É um M assim, ó, e vem para cá. Então, M a gente pode pensar que é a própria materialidade, né? É um próprio símbolo de matéria, e aí ele tem essa coisa da volta, né? Então, ele vem de novo para o interno, que representa o gestar, né? Então, é uma expressão material que gesta, que cuida, que acolhe. E depois a gente tem um pouquinho bem parecido com isso, mas muda um pouquinho aqui, que é Escorpião, que é assim, né? Que já é direcionando. Um pouquinho diferente. Vamos voltar para o vídeo do Escorpião daqui 2 dias. Pode ser a sementinha. Ou pode ser as trompas femininas. É um passinho. Mas também não é. Não. Aqui, né? Então, isso é um símbolo dos arcos voltados para dentro, escondem o ser com a finalidade de protegê-lo, até que seja gestado com todo cuidado e, por isso, revelado. Por isso, é uma associação com a Virgem Maria. Se a gente lembrar, a mãe de Jesus, né? Virgem Maria, e a mãe de Buda se chamava Maia, que também é um nome para a matéria, né? Para a ilusão, para a materialidade. Então, esses dois seres, essas duas mães, representavam a pureza material que é alcançada e então pode gestar uma nova consciência iluminada, como foi Buda e como foi Cristo. Aí o trabalho de Hércules, relacionado ao signo de Virgem, eu vou falar rapidinho, porque a história é muito bonita, mas assim, basicamente a missão do Hércules era conquistar um cinturão, né? O cinturão da Hipólita. Então, o cinturão o que é? É uma unidade, um círculo. E a Hipólita quem era? Hipólita era a rainha das Amazonas. A Amazonas é uma comunidade feita apenas por mulheres, então ela é um símbolo do feminino, do material, e ela era a rainha, ela era a expressão máxima dessa materialidade. Então, simbolicamente, o que esse trabalho de Virgem representava? Que ele tinha que ter uma profunda união com esse aspecto material dele, né?
Então, por isso que Virgem, a gente vai ver mais para frente aqui, o mantra diz: eu sou a mãe e o filho, Deus, eu, matéria sou. Então, essa unidade entre a mãe, o filho e o pai. E a Hipólita, ela estava disposta a isso, porque simbolicamente, o que ela representava? Né, nessa altura do desenvolvimento, nesse sexto trabalho de Hércules, ela já representava uma natureza, em alguma medida, purificada. Então, ela estava disposta a entregar esse cinturão, que era uma relíquia, né, do reino, uma joia do reino, ela estava disposta a entregar para ele. O que isso simbolicamente representa? A nossa personalidade também está disposta a se abrir para o nosso Cristo pessoal. Porque ela também está cansada, ela sabe que ela não dá conta sozinha. Então ela também quer fazer isso. Mas o que o nosso herói fez? Ele chegou lá, não teve nem conversa, eu vou pegar isso para mim, arrancou dela e matou essa coitada. Então, simbolicamente, o que isso quer dizer? A gente, na nossa busca, na nossa aspiração espiritual, de novo, aquilo que eu falei, muitas vezes a gente tende a negligenciar os aspectos materiais. Seja o nosso corpo, seja o dinheiro, a abundância, seja a gente, o aspirante espiritual tem essa característica. Por quê? Ele já está enxergando algo que de fato faz sentido para ele. Só que ele não deve negligenciar tudo aquilo que é material, porque a matéria é sagrada. É através da experiência material que a consciência se desenvolve e que a consciência nasce. Então, né, por isso a Virgem Maria de novo. Pode falar. Fazer as pazes com o material, fazer as pazes com o dinheiro também, né? O dinheiro é um aspecto da É um matéria. aspecto da matéria, mas é o que muito se fala, muito todo mundo quer curar, e todo mundo até confunde falar de prosperidade dentro da família. Não, é um monte de coisa. Assim, eu vejo muito isso caminho muito para mim, essa questão da cura da questão desse dinheiro. Porque também, quando você quer evoluir, então, você me exige Isso. Tá, Sim. tem essa coisa. Isso sim. Por isso que você estava falando isso. É que eu acho que a gente precisa ter um cuidado grande com isso, porque senão a gente também cai numa outra armadilha. Eu conheço um monte de gente que tem esse discurso aí da abundância, da prosperidade, e isso não tem a ver com isso, de fato. Mas não é você. Mas aí um monte de gente tem esse discurso porque, na verdade, quer ficar rico, quer ficar próspero. E aqui a gente está falando de outra coisa. Aqui a gente está falando de um aspecto mais profundo do que isso. Tudo deve ser aceito como consequência. Mas a minha conexão com a matéria não deve ser para eu ficar mais próspero. Deve ser para, de fato, eu entender que a matéria é o revestimento para a consciência. Então, a matéria, lembra do budismo? A gente está falando do Buda, né? Um dos princípios do budismo é a impermanência. É natural da forma se transformar. Só que o eu não, né? Lembra quando Moisés recebe a tábua? Lá, o que eu vou falar para aquele povo na hora que eu descer a montanha? Eu sou o que eu sou. Então, isso é o eu. O eu é imutável, é um estado, né? A matéria muda. Então, a gente precisa entender só que tudo que é material, nosso corpo, as nossas emoções, os nossos recursos, a nossa experiência dessa encarnação que a gente está vivendo, ela é transitória. Ela foi criada pela nossa alma, porque a nossa alma entendeu que, através dessas condições que a gente vive, seria a melhor forma para o desenvolvimento da consciência acontecer. Isso. Então, você engloba tudo, aí faz sentido, entendeu? Então, a gente pode entender que tanto o dinheiro, a prosperidade, o bens materiais, se bem usados pelo eu, pode é isso. A ideia de que Então, quer dizer, A busca é por essa, entendeu? A busca é isso. Porque a gente não pode negligenciar a matéria. É parte de um todo. Aprender a utilizar os fins. Tem, claro que sim. Claro que sim. Isso. É que eu fico meio com o pé atrás, desculpa, tá? É porque tem um monte de gente que fala. Eu entendi. É que tem um monte de gente dentro dos meios espirituais que fala dessa abundância, só que é uma abundância que todo mundo tem, não é sustentável para o planeta. Entendeu? Então a gente precisa dar a cada coisa o valor que ela tem.
né? Então, se a gente tem um recurso, e como eu te falou, tem um trabalho que muita gente faz todo domingo, né? A gente até fez alguns ensaios, né? De uma meditação específica para atrair dinheiro para o fim interar. O que é? Para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento da consciência, para o desenvolvimento político. Então, o dinheiro é uma energia, ele deve circular por nós, para que a gente possa cada vez fazer mais coisas que possam melhorar a consciência do nosso planeta e a nossa família. Então, Virgem também, essa discussão é muito pertinente. Em Virgem. Sim. É que o meu ponto é ir mais profundo que isso. Não é curar o dinheiro, é curar a relação com a matéria. O dinheiro faz parte de como eu me relaciono com a matéria. Mas se o meu foco é nele, aí eu não estou aqui ainda. Eu não estou aqui ainda. Porque eu estou querendo ser próspero. Eu não estou querendo fazer as pazes com o meu aspecto material. Aí eu ainda não cheguei nesse ponto. Tudo bem também. Tudo bem também, cada um tem o seu ponto. Mas não é ideia. Parece tipo que eu era. Exatamente. Exatamente. Então, porque mente, emoção e corpo são aspectos materiais. Lembra do nosso, que a gente sempre desenha aqui, do nosso 7 níveis aqui? Então, aqui é o físico, aqui é o emocional, aqui é o mental. Né? E a alma está aqui, nesses subníveis, os 3 primeiros subníveis. Que mente, emoção e físico são energias materiais. O que é imaterial é daqui para cima. E aí, o que acontece, então? Daí ele mata a Amazônia, fica esse clima todo de, poxa, né, todo mundo ficou pasmo, porque a comunidade toda estava ali para ele, querendo entregar o cinturão para ele, a relíquia da comunidade, e ele fica desolado, porque mais uma vez ele foi impulsivo. Né? Ele tem vários tropeços aí durante todo o trabalho. E aí ele fica desolado, chateado, e ele vai andando aí pela vida, meio sem rumo, cabisbaixo, e daqui a pouco ele ouve pedidos de socorro. E aí ele, sem pestanejar, ele vai lá, desembanha a espada dele e descobre que tinha esses gritos vinham de uma serpente marinha. Então ele vai lá e percebe que tinha uma pessoa ali que tinha sido engolida por esse monstro marinho. Então ele pega, empunha sua espada, abre um buraco na barriga do bicho e tira de lá, né? Salva uma princesa que era a Hesione, que estava ali dentro. Então, aí isso também dá muitas pistas para a gente, do que a gente pode pensar de elementos que fazem parte do signo de Virgem. Então, ele ouve o pedido de socorro, ele vai sem pestanejar. Então, de novo, né, a característica do serviço, do ir em direção ao outro. E aí a espada é um símbolo de mente, é um símbolo de discriminação, né? A espada, ela separa uma coisa da outra, né? Então, o fato da espada estar presente no mito significa que ele está desenvolvendo a capacidade de discriminar, que é uma outra característica de Virgem, como a gente viu nos slides anteriores. O que é o estômago, a barriga do bicho? É o plexo solar, são as emoções. Aonde que a serpente estava? No mar. Água é um símbolo do corpo emocional. Então, o que impede a gente de fato vivenciar a unidade? É o nosso plexo solar. O que é o plexo solar? É uma energia emocional que está ligada muito a mim, né? Ao meu desenvolvimento. Lembra que a gente estava aí no Leão? Então, olha como todas as coisas fazem sentido. Mas para eu, de fato, me unificar, para eu, de fato, vivenciar a unidade, eu preciso silenciar o meu pequeno eu. Eu preciso deixar de alimentar as tendências em mim ao egoísmo, à separatividade, ao preconceito, à intolerância. Então, tudo isso precisa ser acalmado, né, transmutado em mim, para que eu possa fazer essa transição de consciência do plexo para o cardíaco, para que eu possa deixar de viver o eu separado e viver o eu positivo.
Então, esse é um aspecto bonito. Quando ele faz isso, então, aí ele salva a moça e ele aprende a lição. Não é? Acho que a gente já falou também, né, Gabi, isso. Parece simples, mas muitas vezes a gente não compreende que o outro é uma outra pessoa. Não é como eu, né? Ele tem a sua própria história, sua motivação, sua maneira de pensar, de fazer as coisas. Então, a gente não pode impor, mesmo que os nossos ideais sejam elevados e que eu reconheça que existe brilho, potência, amor, eu não posso querer que o outro pense como eu. Né? Ele tem o tempo dele. Então, isso tem que ser construído em conjunto. Em sua errônea relação com Hipólita, Hércules procurava obter e tomar, mas em sua correta relação com Hesíodo, ele buscou compreender, servir e dar. O próprio ouvir o grito de socorro é simbólico aqui também, né? De eu oferecer uma escutativa, de eu ouvir o outro, de eu perceber o clamor, a voz do outro, né? Então, porque muitas vezes a gente quer servir, a gente quer ajudar, de fato, mas a gente quer ajudar do nosso jeito. Quantas vezes a gente ajuda ouvindo a necessidade que a pessoa tem? Às vezes a gente olha uma situação, a gente acha, reconhece aquilo que pode ser melhorado e a gente vai e faz um movimento. Aí, será que era aquilo que a pessoa estava, era a necessidade primordial daquela pessoa? Pensando até em coisas materiais, né? Em uma doação que eu faço. Eu tinha uma pessoa que eu teve essa semana, que, na semana não, faz umas 3 semanas que estava um pouco frio, porque agora está super calor, né? Uma pessoa que eu conheço foi dar um cobertor para um morador em situação de rua, e o morador olhou aquilo e falou: eu tenho alergia aí. E a pessoa foi me contar isso inconformada. Aí eu fiquei pensando, fala a minha opinião? Fala, meu. Aí eu falei, olha, só porque a pessoa está em situação de rua, ela não significa que ela vai aceitar tudo que você vai dar. É uma pessoa que está ali, ela tem alergia. Então não vai ajudar. A sua intenção foi boa. Mas não era o que a pessoa precisava naquele momento. Isso ia fazer mais mal do que bem. Então, percebe? Só que a pessoa estava muito inconformada. Né? E aí eu fiquei me perguntando, quantas vezes eu também não sou essa pessoa? Que chego para o outro e falo, olha, você precisa disso, disso, disso. Será que é para o outro? Teve uma vez, eu fui ajudar uma pessoa que não tem futebol, provavelmente ela não precisa técnica, totalmente. Ela estava indo atravessar o semáforo. Ele apareceu, né? E eu, com a melhor das intenções, a segurei e fui, né, para ajudar. E ela levou um susto. E ela ficou brava. Não, eu não vou te ajudar. Você não precisa te ajudar. Quem que estava querendo ajudar? E isso é legal, gente, pensar nas coisas do dia a dia mesmo. Porque através dessas coisas mais palpáveis, podem ser uma fonte para a gente internamente sutilizar isso. Né? Já sabe fazer. Aí, de nada, vai lá e você faz. E você sabe que só entrando um pouco nessa sua história, para a gente perceber como às vezes o natural, o orgânico funciona melhor, né? Estava uma vez eu, numa situação com as crianças também, e uma criança que também não é completamente cega, mas tinha bastante deficiência visual. E eu fui resolver alguma coisa e eles estavam no parque. Aí eu, de longe, falei, nossa, está na hora de voltar, eu tenho que pegar as crianças e tal. E me preocupando com essa criança que tinha essa dificuldade. Aí eu percebi que eles estavam se organizando, eu falei, eu vou observar o que vai acontecer. E tinha um menino que era bem danado. Corria, pulava, desobedecia, não sei o que lá, nossa, vai dar ruim. Mas eu estava descendo, não dava para chegar muito rápido, né? Estava com coisa na mão, eu vou descendo e a hora que chegar lá eu dou um jeito nisso. E para minha surpresa, essa criança mais danada foi perto da outra e não tentou ajudar, assim, mas foi falando com ela, brincando, contando piada, e aí pela voz ela foi guiando. Ela ficou até arrepiada. Porque
Foi uma coisa orgânica, o menino sacou a dificuldade, sacou que eu não estava perto e conduziu. Então, olha aqui, a criança surpreendendo a gente, né? Porque eu também ia pegar a mão. Eu fiz um cobertor. Eu selecionei a pessoa. Então, ele está tudo mesmo na bola de casa. Eu sei que ele mora embaixo da ponte, mas ele deixa de casa lá rapidão, não levou cobertor para ele, né? Quando eu fizer, ele disse assim, não quero, muito obrigada, não estou precisando. Mas você tem um dinheiro aí? Não sei tirar. Mas a gente está aprendendo, igual o Hércules. A gente é o Hércules, a gente está aprendendo. Aqui eu coloquei essa representação de 3 mães, ou 3 aspectos femininos, né? Mas em termos culturais mesmo. Então a gente tem a Virgem Maria, uma representação simbólica da deusa Ísis, no Egito, e da própria Eva. Tá? Pode passar, Gabi. Então, se a gente for pensar, né, Eva, o símbolo da natureza mental, do pensamento humano, evoluiu através da sedução pelo conhecimento, pela curiosidade, a mente é dual. Então, essa manifestação para a mente, lembra que a gente falava de discriminação? Né? A Eva representa uma possibilidade, tá? A gente pode relacionar o mito da Eva com várias coisas. Aqui é uma perspectiva que eu estou colocando para a gente analisar e relacionar com esse aspecto da mente, que a mente é dual, a mente concreta. Ísis, a gente pode relacionar com um aspecto emocional, símbolo da fertilidade, da maternidade, alcança o equilíbrio, a harmonia, o caminho do meio, e nesse estágio é rompido o véu das ilusões e emoções pela visão clara e reconhecimento da unidade una. E Maria traz Eva e Ísis para o plano físico para dar a luz ao Cristo. Pode ter uma outra representação. A gente pode dizer que a Eva é a própria mônada, o próprio espírito, que escolheu morder a maçã para fazer a sua experiência de desenvolvimento da consciência. A gente pode dizer que a Ísis é o aspecto intermediário, o aspecto alma, né? A nutrição, a sabedoria, e a Maria é a personalidade, a Virgem Mãe, que vai, em algum momento, quando for oportuno, gestar essa consciência crística. Pode ser uma outra analogia para a gente fazer. Só para a gente observar como a energia virginiana, essa energia da mãe, da matéria, está relacionada com a nossa cultura. Pode passar, né? Pode passar também esse, que eu fiz embaixo. E aí, o pensamento semente de Virgem, né? Que essa é a tônica principal quando a gente estiver no Festival de Virgem, quando a gente fizer as nossas meditações, a qualidade que se apresenta e causa impacto em nós e na humanidade é essa. Eu sou a mãe e o filho. Eu, Deus, matéria sou. Então, tem a ver com o cinturão da Hipólita, tem a ver com a unidade da consciência. Então, em Virgem, a gente tem, de fato, a oportunidade de entrar em contato com essa qualidade de consciência, de unidade, da gente unificar a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções e também o nosso cérebro, o nosso corpo físico. Então, é uma oportunidade única no ano para a gente experimentar essa e reconhecer essa unidade que subjaz a todas as formas e a toda a forma de vida que habita o nosso planeta. É um momento mágico, né, de oportunidade para a gente de experimentar isso. Então, o signo de Virgem, basicamente, ele representa o desenvolvimento da consciência espiritual através da experiência material. Então, engloba o que é a nossa experiência aqui, né? Então, simbolicamente, o espírito é o pai, a matéria é a mãe, na relação entre os dois nasce o filho, que é a consciência.
E essa é a sublime mensagem de Virgem. A consciência, a sabedoria e o amor estão em gestação no útero da matéria, no espaço, no tempo. Então, que a gente possa se reconhecer como esse útero, né? Que a gente possa reconhecer que os nossos aspectos materiais, eles estão prontos para dar à luz a uma nova consciência, especialmente a nossa mente, né? A nossa mente já pode dar à luz a uma nova consciência, ela já consegue hoje se conectar com essa alma. E aí, então essa conexão, ela pode sim ser mais estável. Ela já existe em algum dia. Se a gente está aqui hoje, numa sexta-noite, falando sobre isso, em alguma medida a gente tem essa conexão. O que faz uma expansão de consciência é a estabilização. Então, quando eu consigo que isso seja mais estável, esse é um ganho de consciência. A gente pode aproveitar essa oportunidade em Virgem para conseguir fazer isso uma constante. E não momentos em que eu tenho aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que isso é da nossa natureza humana, emocional. Então, quando a gente atinge uma expansão de consciência, a gente consegue, em alguma medida, uma estabilidade. Tá? Por isso que a gente fala muito, né? O que é o discípulo? O discípulo é alguém que tem uma certa estabilidade. Por quê? Porque através da disciplina, ele deixa de ter tantos altos e baixos. Através da disciplina, ele mantém uma ordem que mantém o fluxo. A disciplina traz fluxo. Por isso que o discípulo é um pouco mais estável, porque ele trabalha melhor com a disciplina para trazer o fluxo. Olha aí, pensando aqui, por exemplo, em que medida nós, enquanto seres humanos, podemos ajudar, pegando aqui o exemplo de uma pessoa, de uma criança que é livre, que deve trazer todas essas, né? Mas que de repente não está num caminho onde ela possa expressar isso da melhor forma possível. Não, sim, é que eu estou pensando, quantos anos tem? Não, estou aqui só imaginando. Não, Porque às vezes aparentemente não está num ambiente mais adequado. Mas às vezes, se internamente a criança tem essa conexão, as situações externas elas vão aparecer de alguma forma para oportunizar esse desenvolvimento. Se for do Dharma daquele ser, se ele estiver adiantado um pouco no caminho, mesmo que aparentemente a gente olhando internamente não haja muita possibilidade, há algo para ver, né? As situações vão crescer. Mas a gente de fora, o nosso papel através da meditação, quando a gente reflete sobre o símbolo de Virgem, é como um todo, né? Então, claro que o nosso papel a gente vai pensando sobre isso, refletindo, isso vai reverberar na gente. Mas, por exemplo, você como educador, você pega lá várias crianças. Uma indivíduo, você consegue identificar, olha, aqui poderia melhorar dessa forma ou daquela. Aproveitar. Se eu, por exemplo, no meu caso específico, que eu estou com eles o ano todo, né? Aí é mais fácil de conseguir fazer isso. Nos meus relatórios, eu vou observando, pontuando, isso dá para fazer. Se é uma família que eu tenho mais liberdade, eu digo, mas toma esse floral. Não posso fazer com todas, né? Mas se eu tiro essa semana com uma, três, um cheirinho, uma menina muito ansiosa. Eu posso, eu faço. O conhecimento está procurando. Tem que ter com muito cuidado. Mas quando a criança está num ambiente que não tem, isso a própria alma vai. Se ela tiver esse processo, né? Porque a gente tem a gente às vezes quer apressar o processo. E a alma, ela está aqui experimentando. Lembra quando a Eva mordeu a maçã? Ela não é uma coisa errada, ela está experimentando. A consciência dela desce, vivencia e depois sobe. Isso é um processo natural. Né? Então, não dá para a gente apressar isso. Dá para a gente tentar criar um ambiente onde as oportunidades sejam melhor aproveitadas. Né? É o não ter pressa e não perder tempo, é encontrar esse meio caminho. Mas quem está nesse processo aqui, ou quem está aqui, é a opção da alma, né? Também a gente
Não é fácil, a gente quer que todo mundo fique bem, mas de novo, né? A gente não pode interferir, é o que a pessoa está se envolvendo em termos de consciência. É a experiência dela, no fim das contas. Né? Aqui uma tabelinha só para a gente fazer algumas distinções, né? Então, o espírito e a sua diferença com a matéria, ou a sua completude, né? Complementariedade. Um é abstrato, a matéria é concreta. O espírito é ilimitado, a matéria é restrita. O espírito é eterno, a matéria é efêmera. O espírito trabalha através da intuição, a matéria trabalha através do intelecto. O espírito é marcado pela sabedoria, a matéria pelo conhecimento. O espírito tem a ver com contemplação, a matéria tem a ver com atividade. Então, de novo, eles não se opõem, eles se complementam. Eu estou aqui encarnado, para eu expressar a minha intuição, eu preciso ter um intelecto desenvolvido. Para eu, a minha contemplação ela só tem sentido se ela for reverberar em alguma atividade, que seja a posição como a gente está fazendo aqui, que é uma atividade. A gente tem um pouco de contemplação, a gente está estudando o tema espiritual, mas a gente está fazendo uma atividade que está aqui, né? A gente tem uma marcada às 8 horas, tem um espaço físico, tem um computador, percebe? Existe uma complementariedade, de fato. Né? O espírito é limitado, mas a gente está aqui, a gente não vive no tempo e no espaço. Não tem. É só para a gente entender como eles não se opõem. A natureza deles é diferente, mas é diferente porque ela se complementa. Porque cada um tem o seu papel. Quando eu coloco ênfase muito em um ou muito no outro, eu perco o equilíbrio, o fio da meada. Então, eles não se repelem, não competem, eles se atraem, se complementam e precisam um do outro. Há um processo evolutivo acontecendo e cada um tem o seu papel a desempenhar. A matéria proporciona, isso é sempre importante a gente lembrar, que é aquela nossa conversa anterior, né? A matéria proporciona o campo onde tal vida e consciência podem surgir e desenvolver. Quando a gente enxerga a matéria assim, acabou qualquer tipo de rusga, acabou qualquer tipo de crença. Por quê? Porque eu enxergo de fato que a matéria provê o campo para o desenvolvimento da consciência sagrada. Porque através das condições que eu vivo, que a minha consciência pode se desenvolver. A matéria é a vela e o espírito é a chama. Então é através dessa experiência, dessa existência material, que a consciência se desenvolve. É através do contato com o outro que o amor desabrocha. É através das experiências que a sabedoria é forjada. Não tem como separar, né? Então, toda pessoa em si tem uma essência espiritual, potencialmente amorosa e sábia. Quando compreendemos isso, podemos ir além do nosso desagrado superficial com as imperfeições do outro e cooperar com a sua essência, com a nossa sentimento. Né? Podemos nutrir com a nossa atitude essa essência, ajudando a pessoa a se tornar aquilo que ela pode vir a ser. Tá? Então, vou falar rapidinho por causa do nosso horário, né? Mercúrio é o planeta exotérico, ou seja, o regente externo de Virgem. Mercúrio é também o regente de Gêmeos. A gente diz que ele é o regente diurno de Gêmeos e noturno de Virgem. Então, em Gêmeos, as características mercurianas elas são mais evidentes. Lembra que Mercúrio é, na mitologia romana, o que o Hermes era na mitologia grega, aquele que tem a asinha nos pés. Então, tem muito a ver com essa curiosidade, tem muito a ver com conhecimento intelectual, tem muito a ver com busca por informação. Só que Gêmeos é um signo de ar. Então, por esse elemento, isso acontece em muito maior profusão. Em Virgem, o conhecimento vem, mas ele tem uma finalidade prática. Então, eu preciso colocar isso que eu aprendi em prática. Virgem é um signo de elemento terra. Então, isso é um pouco uma diferença na regência dos signos. Né? Vou passar a Gabi. E o regente espiritual ou esotérico de Virgem é a Lua.
E aí, o que a gente pode entender, né? A Lua, ela é o receptáculo feminino, é onde a relação espírito-matéria é desenvolvida, sob os cuidados e as leis da mãe. Então, por que o regente esotérico ou espiritual de Virgem é a Lua, esse aspecto material? Porque para a Virgem se realizar, isso tudo que ele aprendeu precisa ser colocado em prática. É a materialização daquilo, das ideias em algo que possa ser palpável, concreto. Para Gênesis isso não é tão importante. O Gênesis ele quer conhecer o Mercúrio, ele quer saber, ele quer conhecer, viagem, aquelas coisas todas. Né? O Virgem ele precisa trazer tudo isso para a manifestação. Só é o seu Dharma cumprido quando aquela ideia espiritual que foi captada, eu estou falando de forma mais abrangente, né? Então, eu capto a ideia através de Mercúrio, mas meu Dharma só está completo se essa ideia é materializada e aperfeiçoada na forma. Isso é o Dharma de Virgem. Faz sentido dizer que o leão é uma autoconsciência, pessoa que ele deixou da alma, e essa autoconsciência expressada é a continuidade. Muito semelhante. Mas agora, E lembra que esse era o mesmo signo que se dividiu. Então é muito semelhante. Só que em Virgem, se a gente fizer uma analogia com as manifestações, Virgem representa a primeira manifestação. Então, leão representa, se a gente olhar o mito do Hércules, ele mata o leão e usa a capa dele. Então, o que é isso? O leão representa a personalidade, que está numa medida tão crescente que ela assusta as pessoas. Então, simbolicamente, a gente vem ao longo de diversas encarnações integrando os aspectos da nossa personalidade e fortalecendo. Então, a gente se desenvolve fisicamente, a gente se desenvolve emocionalmente, a gente se desenvolve intelectualmente. E aí, depois a gente unifica essas três qualidades ou forças. Quando a gente faz isso, o ápice desse desenvolvimento é leão. Né? Só que aí, o que acontece? Começa a ficar desmedido isso. Então, isso, tudo que era bom passa a não ser tão bom, aí é hora de morrer. Né? E aí, o que ele faz? Ele mata esse leão, mas ele usa a pele. Eu sou aquele sou eu. Aí, o próximo passo, o passo posterior a essa unificação, é a vida mesmo, a expressão, como você trouxe, dessa nova consciência. Se a gente olhar no nascimento do Cristo, né, os três reis magos, eles trazem ouro, incenso e mirra. São o quê? Símbolos de cada um dos corpos. Então, o ouro é o símbolo máximo do material, do corpo. O incenso ou alíbano era uma erva sagrada, uma planta sagrada para purificação emocional. E a mirra era algo que equivalia ao plano da mente. Então, o próprio nascimento do Cristo é precedido de uma purificação ou a chegada no máximo do nível de cada uma dessas forças, que é o que acontece no leão. Aí o passo subsequente é o nascimento do Cristo. Então, através da constelação de Virgem, afluem os raios 2. Spoiler, não perca uma coisa preliminar. Lá no alto sagrado. Eu já vou avisar vocês. Vou trazer junto comigo o Iago, sabe o que é inteligência artificial? Vai, Paulinho. E Virgem também entrega o raio 6. Né? Então, o raio 2 ele tem a ver com unidade, tem a ver com união, tem a ver com consciência, com amor. E o raio 6 tem a ver com serviço, com devoção, com buscar as coisas do alto. Então, essas duas qualidades, elas estão muito presentes no signo de Virgem. Super parece, né? Mas não é a função principal. Olha que engraçado. Super tem a ver. Tudo isso que a gente falou tem a ver com 7 raios de organização, de aperfeiçoamento,
de manifestação, mas espiritualmente falando, são essas duas realidades que emergem, que afluem através de energia. Eu sempre me confundo, me perco para saber se é da personalidade ou se é da alma. A constelação, ela traz os dois. Aí, ela vai reverberar mais de um jeito ou de outro, de acordo com o nível de consciência do indivíduo. Mas ela vai trazer isso, aflui esses dois raios para o planeta. E, obviamente, que as pessoas que estão sob esse signo, elas não estão influência. Pode ser que não seja o raio da personalidade, pode ser que não seja o raio da alma, mas, ainda assim, essa energia vai estar presente. Em alguma medida vai, pode ser em algum corpo, pode ser em algum lugar aí que vai ter. Porque são essas energias que afluem através dessa constelação. Isso vai estar sempre. Por exemplo, gêmeos, né? Gêmeos traz segundo raio também. Então, pode ser que uma pessoa nascida em gêmeos, ela não seja uma personalidade de segundo raio nem uma alma. Mas aquela energia de segundo raio está presente. Em algum lugar, em alguma medida, em alguma vazão, ela vai estar presente. Pode ser que tenha outras que dentro do mapa do indivíduo vai exemplificar melhor, né? Vão ter posicionamentos que vão repercutir aquilo que ela escolheu para se manifestar. Mas você não descarta essa energia, porque ela está lá. É predominante ou não. Ou não, vai depender de outros aspectos a serem considerados. Mas que vai estar presente, vai. Não tem como. Né? Então, esse próprio mantra é segundo raio, que é a unidade. Eu sou a mãe e o filho. Eu, Deus, Papai Jesus. Segundo raio, não. É integração, é magnetismo. Né? Então, está presente. E o raio 6 é a correta direção, o amor ao serviço, estão presentes em Virgem. Então, lembra que a gente falava de serviço? Serviço tem muito a ver com o sexto raio. Lembra que a gente falava da busca pela perfeição? Né? O idealismo é uma característica disso. Assim como é também, né? O fanatismo, como a intolerância pela busca pela perfeição. Então, isso tudo são aspectos negativos que a gente vai transformando. Né? A gente vive 2000 anos aí de sexto raio, desde quando Cristo inaugura a era de peixe, que também entrega sexto raio. Né? Eles são complementares. Então, muito do que a gente ainda vive de preconceito, de polarização, isso tudo é sexto raio. Então, o que é importante a gente fazer um convite para essa energia de Virgem, especialmente na semana da lua cheia? A gente já pode se preparando agora, mas com mais profundidade. É a gente desenvolver esse convite real do reconhecimento de que cada ser humano tem uma gestação acontecendo. Do jeito dele, no tempo dele, né? De acordo com as condições que aquela consciência tem, mas em todo mundo a alma está gestando uma consciência. Então, coloquei aqui uma reflexão, né? Porque a gente cada vez mais vive em grupos. Então, eu compreendo o meu papel e a responsabilidade em conjunto que eu tenho com os outros membros do grupo. Eu sei que papel que eu tenho nesse grupo. E se eu não tenho consciência do meu papel, não existe grupo. Né? Grupo, de fato, como consciência, é caracterizado pela interdependência. Se eu acho que eu estou num grupo, mas eu não estou percebendo e atuando como responsável dentro daquilo que me é pertinente, não está tendo um grupo. A gente pode achar que a gente tem um grupo, mas a gente está tendo um grupo de modelo pisciano, não de modelo aquariano. O modelo aquariano requer interdisciplinaridade, requer interdependência, requer autorresponsabilização da parte. Né? Se eu não tenho isso, se eu fico esperando alguém fazer por mim, se eu fico esperando que alguém dê a diretriz, é um modelo pisciano. Então, a partir da atividade, terceiro raio, matéria do grupo, emerge uma vida contemplativa e a expressão do propósito. Então, estar em grupo, o fato de a gente se reunir aqui, é uma atividade. Lembra que eu falava? Esse é o terceiro raio, que é atividade, é ritmo, é organização. Né? Esse é o sétimo também, mas pensando só nos três. Aí, o que acontece? A partir dessa atividade, eu vou mobilizar energias, eu vou mobilizar experiências, eu vou mobilizar atritos. Isso vai trazer movimento. Através do movimento, existe a oportunidade de desenvolver consciência.
E aí, então, com a consciência melhor desenvolvida, o grupo atinge o propósito. Igual a gente fazendo aquela analogia, né? Como o Ti falou no começo da nossa meditação. Então, aqui a gente tem a humanidade, aqui a gente tem a hierarquia e aqui a gente tem Shambhala. Aqui é terceiro raio, aqui é segundo e aqui é primeiro. Aqui é atividade, aqui é plano e aqui é propósito. Então, existe um propósito, existe uma criação de um plano para esse propósito ser atingido e existe a manifestação desse plano. Quando tudo isso estiver alinhado, aí é a perfeição, né? Virgem também oportuniza um melhor alinhamento entre isso tudo. Agora, de acordo com o que você falou, mas esse primeiro raio, esse não existe aqui. Não existe. Ele não está em manifestação, mas ele existe. Então, Né? Só que ele é o mais interno, desculpa te cortar. Ele é o mais interno, porque primeiro, qual que é a manifestação mais comum no nível material? É a atividade, né? Então, isso é o que a gente mais faz. Quando a gente vai sintetizando as experiências, a gente vai desenvolvendo consciência. Quando a consciência está mais desenvolvida, eu consigo enxergar o propósito, a vontade. Então, por isso que a gente diz que o primeiro raio é o raio do esoterismo. Lembra que a gente falou no nosso encontro sobre o primeiro raio? Por quê? Porque é o da visão, é o mais interno. Eu não acesso tão facilmente. Eu tenho que lidar com um monte de distrações, eu tenho que lidar com um monte de coisa aqui, mais aparente, mais evidente, para ir eu fazendo um trabalho de purificação, de síntese, até eu chegar. Então, o primeiro raio é sempre o mais interno. Ele não tá, por isso que ele não está em manifestação. Quando a nossa consciência tiver já passado por essas etapas preparatórias, aí ele vem. Porque senão, se ele vem em manifestação e eu não tenho essa consciência, vai causar muito mais destruição do que alinhamento. É tudo organizado, né? Tem uma sabedoria aí por trás das coisas, né? Então, só um convite aí para a gente, né? Quando a gente olha uma mulher grávida, se a gente não souber que ela está grávida, a gente pode achar que ela está doente. Ela enjoa, ela perde a mobilidade, né? Tem uma série de modificações, e se eu não souber que ela está grávida, eu posso achar que ela está doente. Então, Virgem é um convite para a gente parar de criticar, né? Para a gente não achar que tudo está ruim. O que está ruim é crise processual para consciência vir à luz, vir à manifestação. Esse é um convite para a gente aí, né? A gente vive um momento de crise. Mas se a gente fica falando sobre isso apenas no aspecto material, a gente reforça a crise, né? Então a gente tentar, claro, de novo, a gente não vai por óculos por derrota, mas é a gente enxergar as coisas e ter olhos de ver. Tentar reconhecer a partir desse caos o que será que pode estar sendo já transformado, desperto, desenvolvido, para a gente ajudar nesse processo. Senão vai ser mais difícil, como a gente falou no começo da nossa reunião. Aí só uma parte aí, né? O Dr. Bach, Dr. Araí Bach, ele lança primeiro, ele descobre algumas essências, e depois ele cria um grupo, que ele chama de 12 curadores. E ele era muito sabido, e era uma associação desses 12 arquétipos. E a gente pode dizer que o arquétipo de Virgem tem a ver com esse arquétipo de Centaury, que é um floral de Bach. E aí eu coloquei aqui, porque eu gosto de tomar os florais sempre no meio dos signos, porque eu acho que eles ajudam a gente a despertar certos aspectos. Porque é a mesma energia que está condensada de formas diferentes, né? Então, o que o Dr. Bach falava sobre esse floral? Para pessoas dóceis, silenciosas e meigas, que são demasiadamente ansiosas por servir os outros. Eles excedem o seu empenho para agradar os outros. Seu desejo torna-se tão grande que se transformam mais em escravos do que em ajudantes. Porque a pessoa quer fazer tanto, ela acaba ficando obcecada, né? E aí fica escravo da sua mentalidade, do seu desejo,
de novo, com a boa intenção, né? Sua natureza boa as conduz a fazer mais do que é a sua parte no trabalho. E ao fazerem isso, negligenciam a sua própria missão. E Virgem traz isso. Então, sempre que eu me percebo, eu tomo meu tempo ali, ó. Paulo, não é só para questão só, então. Não, eu tô falando aqui. Próximo, porque Porque isso é um arquétipo, né? E o Dr. Bach relacionava esse floral ao signo de Virgem. Então é a mesma energia que através da flor, lembra que as flores têm muito a ver com o signo de Virgem? O reino elemental, o reino dético. Então eu sempre gosto de colocar, porque é o mesmo arquétipo. E aí eu acho que é muito legal, como uma informação mais de um complemento. Se tomar o floral é muito legal. Que aumenta a auto-observação, que é o cérebro, né? Eu acho. E acho que é o último slide, né? Um dos temas de Virgem é o serviço. E essa, para mim, é a frase que melhor expressa o que é servir. Que a Bailey dizia assim: o serviço é o espontâneo fluir. Eu não preciso fazer nada. É o espontâneo fluir de uma mente inteligente e de um coração amoroso. Então, se eu tenho um coração amoroso e uma mente inteligente, a minha vida é uma vida de serviço. Então, eu quis deixar essa frase para inspirar a gente. E Virgem, né? Nos dias do festival, que a gente se conecte com essa capacidade que a gente tem de desenvolver a nossa mente e desenvolver o nosso coração. Se a gente fizer isso, naturalmente a gente vai ter uma vida de serviço. Espero que aqui todos sejam inteligentes. E amorosa. não virou. E amorosa. Muito obrigado, pessoal. Vamos, antes da gente fazer a nossa meditação final, só para a gente espalhar essas ideias um pouco, alguma dúvida, algum comentário, alguma partilha, algo que está presente, que vocês acham que é importante a gente compartilhar. Pessoal de casa também, por favor, se tiver algo para compartilhar com a gente, alguma impressão, alguma ideia, a gente tem esse momentinho aí para isso. Acho que é todas as apresentações que não sei mais para a gente aprende muito, né? Traz muita informação, muita reflexão. Repertório cultural é importante, né? Bom, então, pode finalizar a nossa meditação. Gabi, você me ajuda de novo? A altura, só para eu dar da câmera, só para o pessoal enxergar a gente. Não dá o corte. Tá vendo? Não tem uma almofada? Você quer pegar ela? Não. Tem aí, ó. Tá? Obrigado, querido. Eu vou soar o sino só para a gente voltar a nossa atenção para o nosso corpo, para a mente, para as emoções. E nesses próximos instantes, nós possamos recapitular as principais ideias que foram refletidas pelo grupo
de modo que construamos juntos uma forma de pensamento grupal sobre o signo de Virgem. Nós aqui e o pessoal de casa. Procuremos lembrar com detalhes, perceber esse trabalho como uma construção mesmo, virginiana, observando os detalhes, colocando a nossa intenção amorosa. Talvez a gente possa focar principalmente no pensamento semente do signo de Virgem. Eu sou a mãe e o filho. Eu, Deus, matéria sou. Então, como grupo, nós oferecemos essa forma de pensamento de modo que ela circule na psicosfera planetária, inspirando indivíduos e grupos sobre o tema da unidade. Sobre isso, da perfeição. Pela noite, voltemos a atenção ao nosso corpo. Muito obrigado por mais um dia de serviço compartilhado. Que a gente possa solicitar como oportunidades vigilantes mais perto do festival. A gente volta a tocar nesse assunto, a gente marca mais alguns encontros e meditações para a gente aproveitar melhor as coisas. Lembrando que sexta-feira a gente tem encontro lá no Alma. Minado vai falar sobre o segundo lado. Pessoal de casa, muito obrigado pela atenção. Já esqueça de mim. Obrigado, pessoal. Foi moral.
me dominar. Porque